Queridos, uma boa tarde para todos. Graça e paz da parte de Deus. Amém. Vamos orar nesta hora? Te convido a se colocar de pé, se você puder e quiser. E nós vamos agradecer a Deus pela nossa chegada aqui. Eu não sei como é que foi a sua manhã, mas a minha manhã foi maravilhosa. Nós estamos aqui na presença de Deus para compartilhar um pouco desse conhecimento acerca da sexualidade. Então te convido a fechar os olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade nesta tarde. Nós te magnificamos pela manhã que tu nos deste. E agora nós queremos agradecer-te, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós podemos dizer Ebenezer, porque a tua fidelidade tem sido sobre a nossa vida. Capacita-me na fala, usa-me com sabedoria, com autoridade, trazendo esclarecimento para o coração do teu povo. Quanto aos demais aqui presentes, que cada coração seja um solo fértil, onde esta semente há de cair, frutificar, para engrandecimento do teu reino, Pai, e para que possamos entender que tu és o Senhor da nossa vida e o Deus da nossa salvação. Oramos no nome de Jesus, segundo a tua vontade. Amém. Então você pode tomar assento, você vai pegar seu material aí, e nós vamos começar a nossa preleção acerca da educação sexual. Esse é o nosso tema, Seminário de Sexualidade Cristã. E eu quero que você tenha uma expectativa bem positiva acerca desse assunto, tendo em vista a relevância de se falar a respeito do mesmo. Então vamos começar. Vamos lá. Por que falar de sexualidade? É bem provável que você teria muitos lugares para ir nesta tarde, mas aprove a Deus trazer você aqui, para que você pudesse compartilhar um pouco desse conhecimento. Então vamos lá. Sexualidade não é o assunto mais importante para se abordar, nem na família, nem na escola, nem no ambiente religioso. Eu tenho certeza que nós temos outros assuntos mais importantes. Mas é bom que todos nós entendamos que existe uma urgência de se falar da sexualidade, tendo em vista que é um assunto bem atual, tem tudo a ver com essa pós-modernidade onde você e eu vivemos. Vamos lá. Sexualidade é um dos assuntos mais instigantes do mundo. Se tem uma coisa que mexe conosco, é quando nós falamos do sexo ou da sexualidade. E por que eu digo isso? Porque nós temos inúmeras perguntas e talvez pouquíssimas respostas acerca desse assunto. Então esse assunto se torna extremamente relevante. O que é importante para nós sabermos? A ignorância a respeito da sexualidade tornou-se um terreno fértil para a criação de mitos e tabus. Então a primeira coisa que eu quero tratar com você hoje, você tem que primeiro desconstruir tudo que você construiu sobre sexualidade, para que você possa reconstruir com uma visão bíblica e também científica. Então, o nosso grande problema chama-se ignorância. Exatamente a ignorância que trouxe mitos e tabus e que dificulta a abordagem desse assunto. Então, nós temos que ter uma visão muito clara, muito objetiva, muito franca, quando nós tratamos o assunto da sexualidade, para que não sejamos mais um no meio da multidão daqueles que têm dificuldade de abordar essa temática. Vamos lá. O homem não se despe da sua sexualidade quando interage com o mundo exterior. Então você precisa entender isso. Olha só, você pode ser um homem de Deus, uma serva do Senhor e um bom profissional naquilo que você se propõe a fazer. Mas você não se despe da sua sexualidade. Muito pelo contrário. A sexualidade está exatamente naquilo que você é. Então a maneira como você se veste, tá? Você é homem, a sua vestimenta, você mulher, a sua maquiagem, tudo isso tem a ver com a sexualidade. Então quando nós pregamos o Evangelho e falamos do amor de Deus, nós não removemos o conceito da sexualidade. Muito pelo contrário, precisamos dela também na obra de Deus. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Sexualidade é dirigida e padronizada pela sociedade. Isso aqui é importante para nós. Quem é que padroniza e dirige o conceito da sexualidade? Não é a igreja. Muito pelo contrário. É o mundo. A sociedade vai dizer para você e também para mim qual deve ser o padrão da sexualidade mundial. E é aí que nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Porque o nosso padrão não é aquilo que o mundo dita, mas é aquilo que está na palavra. Então, quem dita as regras da sexualidade é o mundo. E na maioria das vezes, nós seguimos o curso do mundo. Não é verdade? Apesar de termos um comportamento diferenciado, mas bem na verdade nós seguimos um padrão. Sobretudo no ambiente onde nos encontramos. Então, a cultura designa o que é adequado ou inadequado quanto ao sexo e à sexualidade.
Quem é que vai dizer para nós o que é certo e o que é errado? É a cultura. E você vive numa cultura. Você está inserido nela. E aí você precisa entender que apesar dessa cultura dizer para você o que é certo e o que é errado, você tem que ter princípios e valores estabelecidos pela palavra e também pela ciência. Bom, vamos tentar diferenciar o que é sexo e o que é sexualidade. Porque para nós é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. Existe uma diferença entre sexo e sexualidade. Qual a diferença? Tem um conceito de sexualidade que eu gosto muito, que está no livro, O que é mesmo a sexualidade? Diz o autor, sexualidade é energia vital que sustenta a interação entre todos os elementos vivos que formam o universo. Então, sexualidade é essa energia que sustenta todas as coisas. Isso eu falo do ponto de vista humano, eu não falo do ponto de vista divino, colocando Deus como criador e sustentador de todas as coisas. Eu vejo a sexualidade como energia. Tudo na vida é sexualidade. Por exemplo, a criação de filhos tem a ver com sexualidade. Uma outra coisa, carreira profissional. Geralmente nós escolhemos a nossa carreira profissional em cima da nossa tendência de sexualidade. Outra coisa, vida religiosa. Como é que nós norteamos a nossa vida religiosa? Você faz um conceito de Deus por aquilo que você imagina. João capítulo 1, versículo 18 vai dizer que Deus nunca foi visto por ninguém. Então, como é que nós imaginamos Deus? Na nossa cabeça. Não é verdade? Então, a nossa visão religiosa também tem a ver com sexualidade. Outra coisa, o cuidado pessoal. A maneira com que você trata do seu corpo tem a ver com sexualidade. E aí você vai ver que tem muitas pessoas que são vaidosas. Outras são menos vaidosas. Então, esse cuidado corporal tem a ver com a sexualidade. E por que as pessoas se cuidam? Porque você quer se apresentar bem diante do público. Ou diante daqueles que cercam você. Então perceba que sexualidade tem a ver com tudo isso. Tá, agora vamos entender o que é sexo, que é outra coisa. Sexo é aquilo que homem e mulher praticam aonde? Na cama. Sobretudo deveria ser na vida conjugal. Então sexo é aquilo que se faz em 15, 20 minutos ou quem sabe num tempo menor. Sexualidade é tudo aquilo que se faz fora da cama. A vida do homem é pautado na sua sexualidade. Então, sexo é a conjunção carnal. Nós chamamos em sexualidade, sexo é conjunção carnal. É aquilo que nós entendemos como penetração. Isso é sexo. Sexualidade é tudo aquilo que se faz fora deste contexto. Vocês estão entendendo? Então, 24 horas por dia, tá? O que você faz é sexualidade. Tá certo? Vamos dar uma olhada agora na visão da teologia e da sexualidade? Não tem como você abordar a sexualidade sem falar da Bíblia. E por que eu digo isso? Porque nós entendemos que Deus é o nosso Criador. A máquina mais perfeita do mundo chama-se corpo humano. E quem foi que fez o corpo humano? Foi Deus. Nós não temos dúvida disso. Então, quando nós falamos em sexualidade, nós precisamos entender também esse contexto teológico. Porque o primeiro livro do mundo que aborda a questão da sexualidade com riquezas de detalhes é a Bíblia. Então, nós precisamos entender esse princípio. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós temos lá, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. É o primeiro mandamento bíblico. Gênesis 1, versículo 28. Aí eu pergunto aqui para vocês, tem alguém aqui que não é fruto de um relacionamento sexual? Tem alguém que não é? Tem certeza absoluta? Então, todo mundo se enquadra exatamente nesse mandamento divino. E perceba que o verbo está no imperativo afirmativo, expressando ordem. Então, o princípio da sexualidade tem que passar prioritariamente pela Bíblia. Você não pode falar de sexualidade sem abordar esse contexto bíblico. Então, a reprodução de seres humanos, o que é? É resultado de uma relação sexual. Se foi boa, se foi ruim, se foi no contexto do casamento ou fora deste contexto, não vem ao caso. É importante que nós aprendamos que a reprodução de seres humanos é resultado de quê? Desse relacionamento sexual. Bom, nenhum de nós existiria se duas pessoas não tivessem se encontrado no ato sexual, para permitir que a nossa alma tivesse o quê? Um corpo e uma identidade. Então você é alma vivente, mas você tem um corpo e você tem uma identidade. Por isso que nós somos seres individuais.
que é diferente do individualismo. Individual é sua maneira de ser. Individualismo é quando você vive só para você. Então você tem um corpo e você tem uma alma. E eu entendo que a sexualidade, ela aborda o homem inteiro. Corpo, alma e espírito. Então alguém teve uma relação sexual, né? E nesta concepção, você nasceu. Olha só que bênção. Como é que sexualidade tem a ver com a Bíblia? Vamos lá. Adão e Eva foram criados de maneira assexuada, ou seja, sem sexo. Isso é que é o interessante da sexualidade. No ato da criação, Deus não precisou que homem e mulher transassem ou tivesse um ato sexual. Muito pelo contrário. Deus fez o homem do pó da terra. O homem veio do barro. E a mulher veio da onde? Da costela do homem. Então Deus não se valeu do sexo no ato da criação. Tá bom? Isso é bom que nós saibamos. Porém, depois passaram a se multiplicar de maneira sexuada, ou seja, através do sexo. A nossa matriz, né, Adão e Eva, não precisaram do ato sexual. Agora, daí em diante, não tem jeito. A reprodução de seres humanos se dá através desse ato sexual. O ato sexual é uma bela relação íntima que marido e mulher compartilham. Então, ato sexual é compartilhamento entre marido e mulher. Não existe ato sexual com um. Aliás, eu nunca vi relacionamento com um só. Relacionamento tem que ter, no mínimo, 2 pessoas. Correto? Então, a sexualidade faz uma conexão entre o que há de mais humano e o que há de mais divino. Eu cito aqui Gênesis capítulo 2, verso 24. Diz o quê? Você lembra desse versículo? Gênesis 2, verso 24. Diz que deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Perceba, irmãos, esse contexto de sexualidade, isso é tão sério que isso faz uma conexão entre aquilo que há de mais humano com aquilo que há de mais divino. Então aqui, na verdade, é uma fusão, há uma união. O ato sexual é alguma coisa muito séria. E eu costumo dizer que sexo tem alma, com base nesse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então perceba que quem fez o sexo não foi o diabo. O sexo é algo divino, para que homem e mulher possam desfrutar nesse contexto da vida conjugal. Até aí, vocês entenderam? Bom, vamos falar um pouco aqui da história da educação sexual. Então hoje eu quero nortear minha fala exatamente nesse contexto da educação sexual, que deve ser obrigatória, sobretudo nos lares. Nós temos que entender que a educação sexual, isso é um papel nosso. Nós que somos pais e educadores. E nós temos uma história. Primeiro, a educação sexual não é um fato novo. Talvez seja para nós, mas é alguma coisa que já remonta a algumas décadas. Olha só, na França, a educação sexual, ela aparece em meados do século XVIII, com a preocupação de se modificar os costumes sociais. Então perceba que lá na França, no século XVIII, há aproximadamente 200 anos atrás, já havia uma preocupação com a educação sexual, que mais tarde aparece nos Estados Unidos. Em 1892, surge a necessidade de introduzir educação sexual na escola. Então perceba que a escola, que é um instrumento ideológico do Estado, também deveria trabalhar com essa preocupação. Educação sexual é papel da família, mas também deveria ser dever do quê? Do Estado. Educar a população de maneira correta sobre a educação sexual. Então, lá nos Estados Unidos, em 1892, já se tinha essa preocupação. E aqui no Brasil, em 1930, a educação sexual foi introduzida onde? No Colégio Batista. A primeira instituição no Brasil que introduziu no currículo escolar educação sexual foi o Colégio Batista, pelo professor Stravinsky, que sofreu processo jurídico e resultou numa demissão. Então, para pensar comigo. Nós perdemos o privilégio e a oportunidade de sermos os pioneiros da educação sexual brasileira. Isso eu estou falando há mais de 80 anos atrás. Não se havia essa preocupação. E quando nós olhamos para o contexto do mundo, nós percebemos que o corpo humano virou mercadoria. Aí eu fico a pensar, se essa proposta tivesse sido levada a sério, talvez a situação estivesse um pouco melhor. Então a educação sexual já esteve na mão dos evangélicos. Mas infelizmente não foi aproveitada como deveria. Então esse homem valente,
né, corajoso, e introduziu na grade curricular, e eu estou falando de fato científico. Isso aqui você pode pesquisar nos livros, na internet, que você vai ver. Professor Stanislavski, em 1930, ele quase foi processado e, consequentemente, foi demitido do colégio, porque entenderam que não era necessário falar de educação sexual, sobretudo naquela época, em 1930. Na Suécia, a educação sexual passou a ser obrigatória nas escolas em 1956. Então perceba que na Suécia, já há mais de 60 anos, já se ensina, porque é lei, educação sexual nos colégios. No Brasil, em 1968, foi feito um projeto de lei para implementar a educação sexual nas escolas. Esse projeto ficou engavetado até 1970. Estou falando da ditadura militar, dessa época. A Comissão Nacional de Moral e Civismo recusou, dizendo: a inocência é a melhor defesa para a pureza e a castidade. Então, ou seja, em nome da inocência, nós não educamos o nosso povo. Preferimos calar a nossa boca, quando na verdade a situação vai de mal a pior, como diz a palavra do Senhor. Então a educação sexual se faz necessária. É uma necessidade nossa, que nós não podemos mais fechar os nossos olhos e imaginar de que nada está acontecendo, porque de fato está acontecendo. Bom, agora eu quero falar do ambiente da educação sexual. Nós precisamos entender que essa educação se dá no ambiente, ou seja, num contexto. São os pais que modelam o mundo dos filhos com os valores e ensinamentos. Eu entendo que, a priori, a educação sexual deveria ser dada pelos pais. Isso é dever nosso. Eu costumo dizer que quando nós falamos em educação sexual, nós temos uma certa dificuldade. Por quê? Se você é pai ou mãe, você ensina seu filho a ser um homem de Deus, sua filha a ser uma serva do Senhor, você ensina seus filhos a pagarem as contas, respeitar os mais velhos, concorda comigo? Mas quando nós falamos em educação sexual, o seu filho vai catando aquilo que ele acha pelo caminho. Porque nós entendemos que a educação sexual fica por conta dos outros, mas é responsabilidade nossa. Então nós precisamos entender o quê? Que os pais modelam os valores. É você que tem que transmitir valores para seus filhos. Então isso é responsabilidade nossa. Não atribua a responsabilidade que é sua a ninguém. A responsabilidade é sua como mãe e como pai. Tá certo? Os 3 ambientes fundamentais para a educação sexual. Primeiro, a família, a escola e o ambiente religioso. Esses 3 elementos são formadores de opinião. Por que família? Porque a casa dos pais é a escola dos filhos. É exatamente na sua casa que seu filho tem contato com a educação. Depois o colégio, é onde ele recebe a orientação pedagógica, onde recebe os ensinamentos e também um ambiente religioso. Porque, queira ou não queira, todos nós somos religiosos, até aqueles que se dizem ateus. Então, o ambiente religioso também é um ótimo lugar para nós educarmos os nossos filhos. E também nesse contexto. Com isso, não estou dizendo que é a prioridade da igreja e do ambiente religioso educar as crianças quanto à vida sexual. Mas eu estou falando que o púlpito é uma ferramenta muito eficaz para que possamos ensinar o nosso povo acerca de uma sexualidade saudável. Vamos lá. Educação é um processo, um sistema de transmissão de conhecimentos. Então, para que serve a educação? Para que você possa transmitir o quê? Conhecimentos e ensinamentos. A educação é de fundamental importância. Educação sexual inicia a partir do momento que você coloca um filho no mundo. Então, a nossa dúvida, pastor, quando é que começa a educação sexual? A partir do momento que você coloca um filho no mundo, essa criança precisa de educação sexual. Não só desse tipo de educação, mas também precisa. Então você pensa assim, pastor, meu filho é um recém-nascido, mas você já tem que ter essa visão e essa preocupação que ele carece desse tipo de ensinamento. Nasceu, já tem que educar, porque a educação começa a partir do nascimento. Eu iria mais, penso que na barriga da mamãe, você já está dando afeto, carinho e educando. Bom, educação sexual faz parte do dia a dia. E é aqui que está o cerne da questão. Educação se dá no dia a dia. São 24 horas por dia educando. 365 dias no ano. Então, nosso dia a cada momento, você está educando o seu filho. Também com esse viés da sexualidade. Tudo que você faz e diz
envia mensagens implícitas sobre papéis ao recém-nascido. Então perceba o seguinte, tudo que você faz, absolutamente tudo, está ensinando para o recém-nascido esses papéis sexuais. Quer ver? Olha só. Se o quarto do menino for decorado com aviões e armas, ensinamos silenciosamente sobre o quê? Agressividade. Então, seu filho nasceu, você bota aquele papel de parede muito bonito. Que tem o quê? Tem avião, tem armas. Isso é educação. Ou não é educação? Você educa o tempo todo. Se o quarto da menina for decorado com bonecas e joguinhos de cozinha, também transmitimos o quê? Esses papéis estereotipados. Você está educando a sua filha com papel de parede. Então perceba que a educação, ela passa por esse ambiente. E a educação sexual também, porque você está ensinando para o seu filho ou para o seu educando sobre sexualidade. Tá? O ambiente de educação pode ser considerado toda e qualquer influência sobre a criança. Toda influência sobre a criança fala desse ambiente de educação sexual. E eu não sei em que tipo de ambiente que você foi educado, mas é bem provável que lá naquele ambiente, onde você nasceu, onde você cresceu, você tenha aprendido muita coisa sobre educação sexual, ainda que de maneira silenciosa. A educação se dá não é só por aquilo que você fala, a educação não verbal também educa. O que você não diz é educação, assim como tudo aquilo que você fala. Então nós educamos com palavra, mas nós educamos com silêncio. Então, no ambiente onde você nasceu, você deve ter aprendido muita coisa sobre essa educação sexual. Então, olha só, um ambiente que educa compreende os pais, os tios, os avós, os amigos, os vizinhos e etc. Esse ambiente educa diretamente. Por quê? Porque a criança, desde recém-nascida, ela tem contato com essas pessoas. Diretamente, ela está sendo instruída e educada. Ok? Nesse ambiente, diretamente, nós educamos. Indiretamente nós temos o rádio, o cinema, a televisão, as redes sociais e hoje a internet, que tem essa linguagem mundial que conecta os povos. Então, indiretamente, você é educado, assim como seus filhos e as pessoas que todos nós conhecemos. Então, essa educação aqui, indireta, ela se torna muito mais perigosa. Porque nem sempre você tem ingerência. E você não tem condições de ficar o tempo inteiro ao lado do seu filho, né, vendo qual site que ele acessa, qual tipo de programação que ele assiste, mas você precisa entender que indiretamente, rádio, cinema, televisão, rede social, os outdoors, tudo isso faz parte da nossa educação. Por quê? Porque você tem 2 olhos. Então tudo aquilo que você vê te ensina alguma coisa. E nós temos que filtrar. A curiosidade infantil sobre sexualidade é transformada por busca de conhecimento. E aqui está o grande perigo da ausência da educação sexual. Porque quando você não diz, né, o seu filho ele tem necessidade de aprender. Então, geralmente, essa curiosidade ela se transforma em busca por informação ou pelo conhecimento. Então, quando o seu filho tiver uma dúvida, qual o seu papel? Tirar a dúvida. Porque mais tarde essa dúvida transforma-se em busca pelo conhecimento. E talvez ele vá buscar em fontes não muito seguras. Educação sexual no ambiente familiar deve à satisfação dessas perguntas que são legítimas e dignas de respeito. Toda pergunta que seu filho fizer, ela é digna de respeito. Ela merece uma resposta. Pastor, como é que eu respondo essas perguntas? Você pode responder pausadamente, dentro da linguagem que ele entenda. Mas, por favor, nunca se valha da mentira. Eu aprendi com Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem é exatamente o conhecimento da verdade. Agora, você tem inúmeras maneiras de ensinar para o seu filho sobre educação sexual, tá? Na linguagem dele, da maneira que ele entenda. Mas você precisa entender que se ele tem dúvida, glória a Deus que ele está perguntando para você. E você tem que suprir essa dúvida que ele tem. A educação prepara a criança para os futuros contatos sociais. Olha a importância da educação sexual. O seu filho nasceu solteiro, com certeza. Mas um dia ele vai constituir família. Então você tem que entender que todo ser humano tem contatos sociais. É na escola, no trabalho, na igreja, na vizinhança, no meio dos amigos. E é por isso que essa educação se faz necessária.
Porque essa criança, ela vai ter contatos futuramente, né? A educação sexual prepara as crianças para os futuros contatos sociais. Bom, vamos lá. A importância da educação. A educação sexual tem como objetivo oferecer a informação correta. A informação tem que ser correta. Nós não podemos omitir, nem inventar. Não invente nada. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 13, versículo 8, que ninguém pode contra a verdade senão pela verdade. Então a informação tem que ser correta. Nós não podemos inventar nada, nem temos que criar fábulas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos de maneira correta. Outra coisa, na importância da educação sexual. O modelo da família tradicional vem sofrendo modificações, sim ou não? Tá. Nós conhecíamos o modelo de família, pai, mãe e filhos. Era o modelo que nós conhecíamos, não é verdade? Hoje você vê 2 pais, 2 mães criando seus filhos. Então, na verdade, aquele modelo que você conhecia, ele já vem sofrendo transformações. E aqui você vê a importância da educação sexual. De você ensinar o seu filho dentro desse contexto da sexualidade. Porque essas mudanças e transformações se dão o tempo inteiro. E eu não sei daqui para frente o que vai acontecer. Porque nós vivemos num mundo de mudanças constantes. Então hoje aquilo que é verdade deixa de ser, amanhã nós já temos um outro contexto e um outro modelo de família. E graças a Deus que nós temos um modelo bíblico, porque nós aprendemos que Deus fez Eva para Adão e que certamente gerou filhos. Então nós temos um modelo de família. Mas você tem que entender que o seu modelo não faz parte desse contexto universal. Tá bom? Aquilo que nós acreditamos como verdade. Existem outros modelos por aí. E essa educação se faz necessária. Nós precisamos ensinar que a função sexual é natural, tais como a função do sono, da digestão, a função cerebral, e nós temos muita dificuldade com isso. Porque nós aprendemos, eu não sei com quem, que sexo é coisa do inimigo. A função sexual, ela é tão natural quanto as demais funções. Então, Deus fez uma máquina perfeita. E essa máquina funciona de maneira muito eficiente. E você tem que entender que a função sexual faz parte do ser humano. Nós não temos que tratar a sexualidade como um bicho de 7 cabeças. A educação sexual ajuda os nossos filhos a terem uma imagem corporal positiva e uma perspectiva saudável sobre o sexo. Isso aqui é muito importante. É através da educação que você passa essa imagem corporal saudável. A palavra de Deus vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Agora perceba o seguinte, a visão de corpo no contexto geral, o corpo hoje virou mercadoria, sobretudo o corpo feminino. Porque toda manifestação de nu que você vê pelas ruas, no outdoor e na televisão, se dá sempre em cima do corpo feminino. Porque a indústria e o comércio descobriram que tudo que está aliado à sexualidade vende produto. Então essa educação sexual vai trazer para o seu filho e para a sua filha o quê? Essa visão corporal saudável, ok? E uma perspectiva correta sobre aquilo que chamamos de sexo. Nós temos que ter uma perspectiva correta. A educação sexual nos ensina a tratarmos os órgãos sexuais com respeito. E eu queria me ater um pouco nesse ponto aqui, porque nós imaginamos o seguinte, quando nós falamos de pênis e vagina, nós temos uma certa dificuldade de entender o pênis e a vagina como órgãos sexuais. Mas nós entendemos como órgãos reprodutores, quando bem na verdade nós falamos da mesma coisa. A educação sexual, nós temos que ensinar para jovens e adolescentes o quê? Quando você tem uma educação equilibrada e saudável, você tem uma visão correta dos órgãos sexuais. E por que eu digo isso? Olha só, os órgãos sexuais femininos sempre levam nomes depreciativos. Como é que se chama a vulva ou a vagina? Barata, perseguida, perereca e borboleta, não é verdade? Sim. E por que disto, irmãos? Porque nós temos a dificuldade aqui, com essa educação sexual. E aí você vai perceber que a genitália da mulher é sempre tratada de maneira depreciativa. O que falta hoje? Educação. Eu não sei se Deus colocou barata em alguém, perereca, borboleta. A genitália da mulher tem nome, assim como a genitália do homem. Uma coisa interessante,
Os órgãos sexuais masculinos levam nomes agressivos. É pau, cacetete, espada, madeira e por aí vai. Então perceba que a mulher é tratada de maneira depreciativa. E o homem é sempre visto desse ponto de vista da agressividade. Isso é um problema. Por quê? Porque nós inventamos nomes que não existem. Exemplo, o problema é que chamamos os órgãos sexuais de partes íntimas. Tornaram-se tão íntimos que até mudaram de nome. O pênis chama-se pênis. A vulva chama-se vulva. O nariz não tem apelido para o nariz. Nariz é nariz. Orelha é orelha. Braço é braço. Mas em se tratando de pênis e vagina, nós mudamos o nome. Por quê? Porque nós entendemos como partes íntimas. E isso vem gerando um sério problema na educação sexual dos nossos filhos. Por quê? Porque nós somos estações repetidoras. Nós repetimos esse modelo errado. E o problema é nosso. Então, acredito que a partir de hoje, você vai sair daqui com uma perspectiva diferenciada. Trate a genitália como ela tem que ser. Não invente nada. Vulva é vulva. Pastor, o que é a vulva? É a parte externa da genitália feminina. Vagina é do canal vaginal para dentro. Então, a genitália feminina tem nome, é vulva. E a masculina é pênis. Não tem dificuldade com isso. Nós chamamos a cabeça de cabeça. O pé é pé. Mas a genitália tem que ter um apelido. Aí eu gosto desse texto, de Tito 1, versículo 15. Tito vai dizer assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Para quem é puro, todas as coisas são puras. Mas para aquele que está contaminado, tudo se torna impuro. Então perceba que a Bíblia tem resposta para tudo. Chamar barata, perseguida, espada, dentre outros nomes, tem muito a ver com a nossa impureza. A impureza da nossa consciência. Então, por favor, eduque seus filhos, não chamando a genitália feminina de barata, nem perereca. Diga que é vulva. Diga o nome certo. E diga para o seu filhinho que o pênis não é pintinho. O pênis é pênis. Ele tem nome. E se tem nome, chame pelo nome. Porque o Deus a quem servimos é o Deus que nos chama pelo nome. E o nosso corpo foi Deus quem fez, não foi o inimigo. E se Deus fez, tem que ser tratado com muito respeito. Vamos lá. Não chame os órgãos sexuais pelos apelidos, mas pelo nome correto. O que muda o comportamento do homem, o que é, irmãos? A informação correta. Eu acredito que o que forma o caráter do homem é informação. O que faz você abrir a sua mente e ter uma perspectiva correta da vida sexual, sobretudo da sexualidade, é essa informação aqui, ó. Por quê? Se a informação correta, ela educa, eu entendo também que a desinformação deforma o nosso caráter. Então, quando você dá uma formação correta para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o casal, até para o adulto, você está educando. Diga a verdade. Informe de maneira correta, ok? Mas nós preferimos as meias verdades. E pior do que uma mentira, é uma verdade falada pela metade. Em se tratando de sexualidade, nós precisamos dar informações corretas. Tá certo? Não omita, mas diga a verdade. Vamos lá. Não existe escola melhor do que a casa dos pais. Então essa informação começa onde? Em casa. E quando você não ensina em casa, vai que seu filho está num colégio onde tem essa disciplina de educação sexual. Ele vai se assustar, porque ele vai lidar com algo que ele nunca viu. Se você ensinou em casa, você ameniza as coisas. Então a maior escola que existe é a casa dos pais. Lá você aprende sobre caráter, lá você aprende sobre respeito, lá você aprende tudo o que você precisa. Quando você sai da casa dos pais e vai para esse contexto da educação formal, você acrescenta aquilo que você aprendeu. Então, a maior escola que existe é a casa dos pais. Educação sexual ensinada na escola e no ambiente religioso não substitui a educação dos pais no ambiente familiar. Nada nesse mundo substitui a educação familiar. Hoje, por exemplo, você deve ser membro de uma igreja. Mas não adianta se seu filho aprende uma coisa na igreja e na sua casa vê outra coisa. Então, a responsabilidade maior da educação é nossa. E aí, eu quero ampliar, não só da educação sexual, mas também de você ensinar os princípios da palavra,
você falar a respeito de respeitar o próximo. Tudo isso nós aprendemos em casa. Então isso é responsabilidade dos pais. Colocar filho no mundo, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Então você precisa entender que a educação não se dá só colocando comida no prato. Não é só isso. Isso faz parte da educação e do contexto familiar, mas a educação vai além. Bom, agora eu quero falar sobre sexualidade e puberdade. Tendo em vista, quem aqui é pai de adolescente? Né? Quem é que lidar com adolescente no dia a dia? Então, tem tudo a ver comigo e também com você. Vamos falar primeiro aqui do ciclo das fases sexuais? É importante que nós saibamos desse assunto. Vamos lá. Primeiro ciclo é a infância. É quando nós construímos o nosso conceito de educação sexual. Se dá exatamente na infância. É o primeiro ciclo. Segundo ciclo, adolescência. É a fase da experiência. E aí você que é pai ou mãe de adolescente, você deve passar por essa dificuldade. Porque é a fase da transformação hormonal. Terceira fase é a fase do adulto. É a efetivação da vida sexual. Que deve se dar prioritariamente no contexto do casamento. E quando chega na terceira idade, que é a quarta fase, é a fase da reconstrução. É quando você aprende a lidar com as dificuldades do corpo, da idade e com algumas limitações. Então, são as 4 fases do ciclo da sexualidade, ou o ciclo das fases sexuais. Adolescência e puberdade, primeira coisa, são coisas diferentes. Então vamos tentar aqui conceituar o que é adolescência e o que é puberdade. Senão a gente mistura uma coisa com a outra, mas ambas são diferentes. Vamos lá. Adolescência é a transição tanto emocional quanto física entre a infância e a juventude, preparando-se para a fase adulta. Então, a adolescência é essa fase de transição, que tem a ver com a transformação emocional acima de tudo. Tem horas que fisicamente não muda muita coisa, né, na vida daquele jovem, no corpo. Mas emocionalmente falando, a adolescência traz transformações emocionais. E é uma preparação para a fase adulta. Então essa fase chama-se transição. Puberdade é o processo pelo qual o corpo da criança se torna sexualmente maduro e capaz para quê? Para a reprodução. Essa fase da puberdade é uma fase extremamente maravilhosa, mas é a fase mais perigosa da vida, talvez. E por que eu digo isso? A puberdade não é uma questão de escolha, mas faz parte do desenvolvimento. Quase todos os adolescentes têm a necessidade de colocar em prática a sua sexualidade. Muito mais do que isso, de fazer sexo. E é por isso que essa fase se torna uma fase extremamente delicada. E aí você tem que ter muitas ferramentas para trabalhar com seu filho ou com o educando lá no seu colégio. Então essa fase aqui é uma fase extremamente delicada, que se você não tem o mínimo conhecimento de sexualidade, você não vai saber como lidar com isto. Então você tem que saber como lidar com esta situação, sobretudo nesta fase da puberdade. Tá certo? Vamos caminhar então nesse sentido. Nós não devemos demonstrar nenhuma reação anormal quanto ao desenvolvimento dos nossos filhos. Até porque ninguém pede para se desenvolver. Primeiro, você não pediu para nascer. Então você tem que entender que o desenvolvimento é uma coisa normal. Não veja isso como um bicho de 7 cabeças. Mas eu sei que quando chega nessa fase, nós enfrentamos alguns problemas, que nem sempre sabemos como lidar com eles. Então você tem que entender que esse desenvolvimento é uma coisa extremamente normal. Tá? Você nasce e automaticamente você cresce. Esse crescimento é involuntário, independe de você. É que nem batimento cardíaco. O seu coração bate, independente de você mandar ou não. Ele bate. Vamos lá. O corpo maduro para procriar não significa vida madura para iniciar a vida sexual. E a nossa dificuldade hoje, com o adolescente, está exatamente nesse ponto. Porque o adolescente ele entende que ele tem um corpo maduro para a procriação. Às vezes, a máquina já está madura, mas esse processador chamado mente não está preparado para isso. E como é que você vai segurar seu filho exatamente nessa fase aqui, dessa puberdade? Que hoje nós vemos adolescentes engravidando. Nós vemos crianças que geram crianças. E as pessoas que são envolvidas diretamente nessa gravidez, eu não diria indesejada, não planejada, porque no contexto da sexualidade não se fala mais gravidez indesejada.
gravidez não planejada, porque tem adolescente que planeja, por incrível que pareça. Então, certo, é gravidez não planejada. Essas 3 pessoas envolvidas nesse processo é o pai, a mãe e o bebê. Então, hoje é muito comum você ver crianças gerando outras crianças. Isso é uma coisa normal. Nós temos visto com muita frequência. Nem sempre a cabeça acompanha o desenvolvimento corporal. Exatamente o que eu acabei de falar. Você pode ter um corpo extremamente desenvolvido, mas a cabeça não acompanha o desenvolvimento do corpo. Se os pais não oferecem afeto a seus filhos, eles vão buscar onde? Em outros lugares. Então, olha só, essa fase é difícil de lidar. Mas você tem que entender que o seu papel como educador, como papai e como mamãe, é oferecer afeto e carinho para o seu filho. Mas perceba o seguinte, se você lá atrás, na fase, quando seu filho e sua filha eram pequenos, se você ensinou sobre sexualidade, quando chega nessa fase aqui, você vai ter menos problemas, com certeza. Porque você já deu o ensinamento e a educação necessários para o desenvolvimento dessa criança. Quando nós falhamos na base, nós temos problemas lá na frente. Então você tem que entender que a educação sexual faz parte exatamente dessa base. Pastor, quando que é? A partir do momento que nasce. Nasceu, você tem que educar. Então, quando você não educa lá atrás, você tem problemas aqui na frente. Por conta do quê? De uma coisa chamada omissão. Então, você precisa abordar essa temática com muita santidade e com muito carinho, tá? E sempre oferecer afeto. Algumas perguntas sobre sexo são embaraçosas, mas glorifica a Deus, porque o seu filho perguntou para quem? Para você. É complicado, porque nós temos muitas interrogações e poucas respostas. Eu estudo a matéria, me debruço nela e sei muito pouco sobre o assunto. Mas perceba o seguinte, se o seu filho está tirando a dúvida com você, você tem que agradecer a Deus, porque ele procurou você. É melhor darmos informações corretas do que eles buscarem aonde? Na rua. E nós temos a dificuldade de abordar o assunto. Alguns pais, quando indagados ou perguntados sobre essa matéria, ou querem bater nos filhos, ou fingem que não ouviram. Então, se você não educa, a rua educa. Alguém vai educar. A rua também é uma ótima professora. Só que ela ensina da maneira dela. Então, é obrigação dos pais tirar a dúvida dos filhos sobre sexualidade. Isso é o seu papel e o meu papel. Não tire conclusões precipitadas, nem todas as perguntas correspondem às intenções. Pai, mãe, o que é sexo? Meu filho, não me pergunte isso. Você precisa entender que algumas perguntas não devem ser vistas como algo do outro mundo. Quer ver uma coisa interessante? Você pega Mateus capítulo 19, fala a respeito daquela passagem do mancebo de qualidade. Ele chegou até Jesus e falou, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta extremamente relevante. A priori você vai pensar que ele estava preocupado com as coisas do céu. E Jesus começa a dizer, bom, você deve guardar os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, mas Senhor, tudo isso eu já faço. Jesus falou, vende o que tem, reparte com os pobres. O texto diz que entristecendo-se, o que ele fez? Foi embora. Aí vem a minha pergunta. A pergunta desse moço correspondia às intenções? Sim ou não? Não. Então, nem toda pergunta que você ouve corresponde à intenção da sua interpretação. Se o seu filho tem uma dúvida, ele tem uma dúvida. Vocês estão entendendo isso? É dúvida. Mas diante da pergunta, nós ficamos assustados, com os cabelos arrepiados. E aí nós pegamos o telefone e ligamos para a amiga ou para o amigo. Olha, eu vou te contar, o meu filho me fez uma pergunta que eu fiquei sem chão. Por que você ficou sem chão? Ele perguntou para você. Porque ele entendeu que essa pergunta tem que ser sanada exatamente no ambiente familiar. Então a obrigação de tirar dúvida é sua. Então se perguntou dentro de casa, a resposta tem que vir de dentro de casa e não da rua. Então é obrigação nossa. Tá certo? Agora, entenda uma coisa, nem sempre a pergunta tem a ver com a intenção. Pastor, o que é uma pergunta? É uma pergunta. Responda. E veja, investigue. Mas não fique assustado com os cabelos arrepiados. Bom,
A educação sexual é necessária, pois muitos adolescentes começam a namorar pela internet e marcam encontros com pessoas desconhecidas. Olha só a importância da educação sexual. Hoje nós temos as redes sociais, que é uma ferramenta muito boa, sobretudo para se evangelizar. Mas nós temos que ter cuidado, porque a rede social tornou-se um diário pessoal. As pessoas falam muito da sua vida. E é muito comum você ver um adolescente marcando encontro pela internet. Só que a pessoa que está do outro lado do computador, você não sabe quem é. Nem o seu filho sabe quem é. Então, olha a importância da educação sexual. Há pouco tempo nós vimos uma menina que marcou um encontro. Não sei se vocês viram isso nos jornais, né, na televisão. Marcou um encontro com uma pessoa e a família a achou morta. Então a educação se faz necessária, sobretudo nesse contexto da pós-modernidade. Há 10, 15, 20 anos atrás, não se tinha Facebook, internet, Twitter. Hoje nós temos. E se temos, nós temos que se atualizar também. Então a educação se faz necessária, sobretudo por esse motivo. Vamos lá. O pai deve se mostrar afetuoso com a filha que está na puberdade. E eu volto um pouco da minha atenção para as meninas. A fase da puberdade, eu entendo que é muito mais delicado para elas, também para os meninos, mas para as meninas se torna mais significativo e relevante. E eu vou dizer o porquê disso. Apesar do desenvolvimento corporal, a filha precisa do amor paterno e não entende o motivo do afastamento do pai. É muito comum você ouvir alguns pais dizendo: minha filha ficou mocinha. Quando você diz que ela ficou mocinha, você está se referindo a uma coisa chamada menarca, que é a primeira menstruação. E automaticamente alguns pais se afastam das filhas, porque ele tem medo de ficar excitado, ele tem medo e insegurança quanto à sua sexualidade própria. Então você precisa entender que essa menina aqui, ela carece do afeto do pai. Porque ela tem na figura do pai exatamente aquele homem protetor. Então, na puberdade, meninos e meninas carecem, tá, do conselho, da ajuda dos pais. Mas eu penso que a menina especificamente, ela carece muito mais da ajuda da figura paterna. Ser bom pai não acaba quando as mudanças hormonais chegam. Não acaba, você continua sendo pai. Então você tem a obrigação de cercar sua filha. Por quê? Porque se ela não tem o seu afeto como pai, ela vai buscar em outros lugares. Só que nem sempre na rua ela vai achar alguém com o mesmo afeto seu. Então a educação sexual se torna muito relevante nessa fase. Não se afaste da sua filha, aproxime-se, esteja perto, porque ela precisa de você nessa fase. As meninas se tornam presas fáceis para homens mais velhos, que demonstram um mínimo de interesse por elas. Pastor, por que não um adolescente da idade dela? Porque geralmente a menina de 15 anos, ela tem a cabeça muito mais desenvolvida que o menino de 15 anos. Então esse homem mais velho aqui, demonstrando um mínimo de afeto, olha, isso pode fazer um estrago muito grande na vida de uma família. E aí nós precisamos entender, aqui irmãos, o princípio é muito claro. E é muito comum você ver hoje alguns pais inteligentes e maduros gerando filhos doentes, adolescentes engravidando, dentro deste contexto aqui, ó, cristão. Porque às vezes, eu não estou dizendo que é regra, mas quase sempre é ausência da figura paterna. Então a sua filha precisa do seu carinho, do seu afeto e da sua ajuda. E você tem por obrigação estar presente, não se afaste dela. Não há problema nenhum sua filha sentar no seu colo. Não há problema nenhum você abraçar sua filha. Isso é papel seu, é obrigação sua. Ela não pode sentar no colo de outros, mas você é pai. Então, pai que é pai tem que ser pai presente. Não é trocar o presente pela presença, mas é você ser um pai e uma mãe presentes. Através da educação sexual, pode-se afastar uma criança de um pedófilo. Isso aqui acontece? Acontece. E a pedofilia se dá exatamente nesse contexto, sobretudo familiar. São pessoas próximas. É um tio, é um avô, quando não pai. Quando nós educamos os nossos filhos nessa matéria aqui, ok? Da pedofilia, nós minimizamos o risco. Eu não estou dizendo, pastor, nunca vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas se você educa, você pode ter certeza que você está afastando um pedófilo. Quando não educamos, nós aproximamos o pedófilo.
Geralmente uma criança que passa pela pedofilia é uma criança reprimida, ela não fala. Quando fala, já fala na fase adulta. Agora, se você ensinou que ninguém pode mexer na sua vulva, ninguém pode mexer no seu pênis, você começa o quê? A educar. Se acontecer de alguém tocar, seu filho vai comunicar para você. Educação sexual. Perceba que aqui não tem nada de anormal. Nós fazemos um bicho de 7 cabeças por causa de uma coisa chamada mito e tabu. Aqui não tem nada de anormal. Estou tratando de uma coisa que é extremamente normal. Então isso vai da nossa maturidade e do nosso entendimento. Torno a dizer, a casa dos pais é a escola dos filhos. Bom, o perfil do educador, né? Você como educador, você tem um perfil. Concorda comigo? Você tem que ter um perfil como educador. Não é qualquer um que pode ensinar, que pode educar, que pode aconselhar. Bom, os 3 pilares de formação do indivíduo, já falei para vocês, é a família, a escola e a religião. Pastor, por que o senhor não colocou igreja? Porque a igreja é um contexto nosso. Eu coloquei religião. Seja qual for a sua religião. Essas 3 instituições formam o pilar da educação do indivíduo. Ok? Então você tem que ter um educador em casa, nós temos educadores na escola e nós temos educadores da religião. No nosso caso, nós que somos evangélicos, nós temos o pastor como educador, assim como os obreiros da igreja. Vamos lá. Então, a mensagem do educador. Esse educador tem que ter uma mensagem clara, em primeiro lugar. A sua mensagem tem que ser muito clara. Tá? Eu aprendo com Abacuque, capítulo 2. O que que diz? Escreve a visão em tábuas legível, diz o texto, para até aquele que passa correndo possa ver. Então, educação sexual tem que ser feita com muita clareza. Vocês entenderam isso? Se você não for claro na sua comunicação, ninguém vai entender você. E Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 14, que ele prefere falar 5 palavras da sua língua do que 10.000 palavras numa língua que ninguém entenda. Então, essa educação sexual se dá com uma linguagem clara. Não faça rodeios. Seja direto. Tá certo? Outra coisa. A mensagem do educador tem que ser honesta. Seja honesto na sua mensagem. Tá? Não faça rodeios. Quer ver uma coisa muito interessante? Que nós criamos um tabu e nem sempre educamos com honestidade. Quando nós falamos em masturbação. É muito comum você ver pessoas ensinando a seus filhos, se você se masturbar, vai dar cabelo na mão. Já ouviu isso alguma vez? Só que seu filho vai crescer. E um dia alguém vai dizer para ele que isso tudo é mentira. E ele vai ficar decepcionado com você. Então a educação tem que ser de maneira honesta. Tá? Por quê? Porque você está transmitindo valores. Você não ensina só através da transmissão do conhecimento, mas você ensina com a sua vida. Então, a educação sexual tem que ter clareza, mas tem que ter honestidade. Outra coisa, o educador tem que ser uma pessoa segura. O que é seguro? É você saber do que você está falando. Mas essa segurança não é só do domínio do conhecimento. Você tem que ter também segurança da sua sexualidade. Então você tem que saber se você é hétero, se você é homossexual ou se você é bissexual. Por isso que você não pode tratar de pessoas se a sua sexualidade não está definida ainda. Porque tem pessoas que têm dúvidas. Não sabem se são heterossexuais, bissexuais ou homossexuais. E aí, quando você for transmitir conhecimento, você pode se envolver emocionalmente, porque você não tinha segurança daquilo que você é. Da sua orientação sexual. Então o educador tem que ter uma mensagem clara, honesta, uma mensagem segura, mas tem que ter segurança também da sua sexualidade. Então, por favor, não aconselhe ninguém, nem tente educar ninguém, se você não tem segurança de si mesmo. Você tem que ser uma pessoa segura. E nós observamos isso também no contexto evangélico. Pessoas que não têm preparação, que não têm firmeza da sua sexualidade, que vão orientar pessoas de outra orientação e acabam se envolvendo emocionalmente. Por quê? Porque não estavam seguras. Então você tem que ter segurança.
Outra coisa, nós precisamos ter uma mensagem persuasiva, uma mensagem que convença. Nós entendemos que o papel do convencimento não cabe a nós, cabe ao Espírito Santo, mas a nossa mensagem tem que convencer. Você tem que falar com segurança, com firmeza e de maneira persuasiva. Então perceba o seguinte, na educação das crianças, você tem que falar com firmeza. Você tem que saber do que você está falando, porque quando você fala com firmeza, você fala de tal maneira que você convença. Você pega, por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 12, diz lá que os homens olharam para Pedro e João, viram uma mensagem firme e disseram, olha, verdadeiramente, esses homens estiveram com Jesus. Por isso que eu entendo que Pedro, no Novo Testamento, ele se desponta como pregador. Você pega Atos capítulo 2, ele prega uma mensagem, quase 3.000 almas se convertem, porque ele falou com firmeza. A mensagem era dura, mas tinha firmeza. Você pega Atos capítulo 4, de novo, outra pregação, quase 5.000 almas se converteram. Então você vê que os discípulos falavam com firmeza. E a educação se dá assim, nessa persuasão e nessa firmeza. Outra coisa, a mensagem tem que ser concisa, vá direto ao assunto. Eu aprendi que só é longo quem não tem tempo para ser breve. Então seja breve. A educação se dá exatamente também nesse contexto. Não faça rodeios para ensinar seus filhos, mas vá direto ao assunto. Outra coisa, o educador deve ser empático. Sabe o que é empatia? Empatia é você ser sorridente, é você aprender a se identificar com a necessidade do outro, é você ser uma pessoa agradável. Isso aqui faz parte da educação. O que falta para nós pais hoje é empatia na educação. Você não pode tratar o seu filho de maneira opressiva. A educação se transmite na empatia, nesse cuidado. Quando você é bem sincero, quando você passa uma mensagem honesta, quando você fala com clareza. Outra coisa que o educador tem que ter, demonstrar conhecimento. Tá? Então você tem que estudar, você tem que ler. O nosso problema é que nós colocamos um filho no mundo e entendemos que agora é só você educar de acordo com aquilo que você recebeu só. Também. Mas você tem que ler literatura que fale sobre sexualidade, que fale sobre adolescente. E nós temos uma literatura que já nos educa em tudo. Sabe qual é? A Bíblia. Mas nós lemos muito pouco. A ausência de leitura da palavra nos atrapalha nesse momento da educação. Porque não basta você educar seu filho só nesse viés do conhecimento científico. Você tem que ter também o conhecimento da palavra. Isso vai te ajudar. Porque, bem na verdade, a autoridade não está naquilo que dizemos, mas a autoridade está na palavra de Deus. E se você ensina com base na palavra, você tem autoridade naquilo que você está falando. Bom, ser pai, mãe ou educador nunca foi uma tarefa fácil. Por este motivo, os pais precisam e deveriam ter aulas de educação sexual antes de terem filhos. A educação sexual é necessária antes de você gerar um filho. Deveria ser, pelo menos. Nós precisávamos desta palestra antes de gerar filhos, para que você tenha pelo menos uma noção básica do que é educação sexual. Então nós entendemos que colocar filho no mundo é coisa fácil. Pode ser que seja, mas educar é para a vida toda. E você vai precisar de ferramentas no decorrer da sua vida. E se você não as tem, você vai ter dificuldade nessa educação. E eu finalizaria dizendo o seguinte: instrui o menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Qual é a recomendação do texto bíblico? É você instruir o menino ou a criança no caminho, você estando junto com ele no caminho. Então, quando você fala sobre educação sexual, você está, na verdade, instruindo o seu filho no caminho que ele deve andar. No futuro, você está minimizando os seus problemas. A nossa educação começa pela palavra e termina com a palavra. Mas também não estou dizendo que você não possa se valer de outras ferramentas. Mas o principal na educação sexual passa exatamente por aqui. É você ensinar a criança, o adolescente e o adulto no caminho, junto com ele, que ele deve andar. Então agora eu te convido a se colocar de pé, nós vamos orar. Pedindo a Deus que Deus nos capacite a nós trabalharmos esse assunto no ambiente
onde Deus tem nos colocado, que possamos ter essa sabedoria, essa desenvoltura, e que Deus abençoe cada um de nós. Curva sua cabeça aí, vamos orar. Senhor, nós glorificamos o Teu nome pela Tua fidelidade. E queremos Te pedir agora que Tu nos capacites, que Tu abras o nosso entendimento, que Tu estejas falando aos nossos corações, que possamos colocar em prática todo o aprendizado, que possamos aprender a cada dia a Tua vontade para a nossa vida, que possamos ser pais mais atenciosos, mães mais exemplares e servos segundo o Teu coração. Capacita cada pessoa que se encontra neste auditório, que a Tua boa mão possa capacitar a cada um e que a cada dia nós possamos ter ferramentas para propagar uma educação sexual que seja saudável, que seja sadia, que venha trazer crescimento espiritual e edificação para o Teu povo. Nós Te pedimos tudo isto na autoridade do nome de Jesus, no nome daquele que vive e no nome daquele que reina, hoje para todo sempre. Todos dizem...